Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, quem vos fala é Tânia Galuzzi, esta jornalista que escolheu o caminho da valorização do impresso. E comigo nesta trilha, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. O que eu digo então, já que você fala do caminho da valorização do impresso, o que eu digo então que eu literalmente nasci em uma gráfica? Você sabia disso, Tânia? Acho que você sabia, né? Sabia! Meu pai tinha uma gráfica e um barracão no quintal de casa. Eu me lembro bem pequeno, brincando nas pilhas de papel, veja só, que ficava na sala de estar, era o estoque dele. Tem envolvimento com essa indústria ou não? Pouquinho envolvido só, né? Gente, o episódio de hoje está muito especial. Hoje a gente vai falar de arte e fotografia e como a impressão está entrelaçada nessas duas linguagens. Só maravilhosidades por aqui hoje, hein? E para conversar sobre esse tema, nós convidamos... Não foi bem assim não, viu, gente? Dessa vez, primeiro surgiu a oportunidade do bate-papo e a partir daí construímos a pauta. Pois é, surgiu de uma conversa com um amigo meu, da época da GV, onde estudamos juntos, o Alex Fleming, que hoje é um artista renomado, né? O encontramos recentemente na vernissagem da sua exposição em São Paulo, na Galeria Arte 132. Falamos do envolvimento dele com as técnicas de impressão, né, em várias das suas obras. Daí surgiu a ideia de convidá-lo para esse bate-papo nesse episódio. E é claro que a gente não podia perder a chance de ter aqui no Ondas Impressas um nome tão relevante para a arte brasileira. Sobretudo alguém que valoriza tanto os processos de impressão, que extrai com maestria o melhor desses sistemas, como vocês vão ouvir já já. E além do Alex Fleming, teremos aqui hoje outro artista da imagem, o fotógrafo Clício Barroso. Gente, o Clício tem um estúdio de impressão fine art em São Paulo, o primeiro no mundo a receber da Canson, cultuada fabricante de papéis finos, o selo de impressor certificado. Bom, mas antes da gente falar um pouco mais deles, vamos aos beijos e abraços. Hoje queremos mandar um super beijo para a paraense Marta Cardoso, que trabalha com arte em papel e tem um canal no Insta e um no YouTube, o Olha Mana. Ela conheceu o Ondas há pouco tempo e contou que já maratonou nosso podcast. Valeu, Marta! E um beijão também para o Gustavo Lopes, diretor industrial da gráfica Santa Marta, lá de João Pessoa, e para o Pedro Camilotti, da Labor Print, aqui de São Paulo. Os dois nos contataram pelo LinkedIn. Por meio da Marta, do Gustavo e do Pedro, a gente quer agradecer a todos que estão nos seguindo e apoiando nas redes sociais. E você, ouvinte querido, obrigada pela audiência. Muitos beijos! Aproveito também, Tânia, mandar um abraço para o Ismael Guarnelli, da PS, que mandou mensagem, a gente gostou muito do último episódio. Valeu, Ismael. Obrigado. Mas, enfim, retomando o assunto de hoje, deixa eu contar um pouco sobre Alex Fleming. Como eu disse, ele já é um artista consagrado, com trabalhos em museus em todo o mundo. Alex é pintor, escultor, fotógrafo, gravador, estudou cinema, serigrafia, gravura em metal, entre outras técnicas. A partir da década de 80, ele começou a expor, misturando processos, objetos, trabalhando muito com textos e tipologias. Nascido em São Paulo, Alex está desde 95 na Alemanha. Uma de suas obras mais conhecidas são os painéis humanos que estão na estação Sumaré do metrô em São Paulo já há um bom tempo, onde ele mistura serigrafia e caracteres gráficos, na verdade textos de poesias, né, colocados em imagens de pessoas comuns. Ele vai contar essa história para a gente. Oi, Alex, um prazer, uma honra receber você aqui no Ondas Impressas. A honra é toda minha, muitíssimo obrigado. Fico muito contente sempre em falar de cultura e principalmente dar meu apoio à cultura feita no Brasil. Alex, meu caro amigo de mais de 40 anos, a gente pode dizer isso ou não? Sem dúvida. Eu tenho 67 com muito orgulho.
Alex, você transitou e transita por diferentes técnicas, né, e materiais, como pintor, escultor, fotógrafo, gravador. Como é que está o teu trabalho hoje? Você continua a passear por diferentes linguagens? Eu sempre me apoiei no desafio que é a pesquisa dos materiais. Na questão direta sobre a impressão, e muito no início da minha carreira, eu me utilizei de xerox, heliografia, xilogravura, serigrafia e gravura em metal. Eu comecei a minha vida profissional como gravador, que é uma técnica impressa. Sempre eu continuo usando meios que relembram a impressão. Caso específico da minha pintura nos últimos 20 ou 30 anos, onde eu uso máscaras que vieram da minha experiência do grafite, quando o grafite às vezes não era nem pensado aqui em São Paulo nos anos 80. Aqui, e eu também fiz grafite em Nova York quando eu morei nos anos 80. Eu atualmente estou fazendo a pesquisa do material em pintura de uma maneira completamente diferente. Eu, na Alemanha, estou pintando tapetes persas, da mesma maneira que é a minha continuação da pesquisa da pintura sobre superfícies não tradicionais, que a primeira vez eu fiz em 1991 na Bienal de São Paulo, onde apresentei bichos empalhados pintados de azul. Depois eu pintei minhas próprias roupas na Alemanha, simbolizando a minha solidão como imigrante. Depois eu pintei móveis. Depois eu pintei computadores, que eu fiz a série Lápides, que apresentei aqui no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo e que vou apresentar uma nova versão agora no Museu de Cottbus, na Alemanha, daqui a um mês. Como você mesmo fala, você, no fundo, é um impressor, tá certo? E Sim. você usa essas várias técnicas que você disse, inclusive também impressão digital, que você vai dizer isso, né? Sem dúvida. Além da presença sempre nas suas obras de textos, de letras e caracteres gráficos, né? Como é o seu relacionamento com esse universo da impressão? Ele é muito próximo mesmo. Ele é muito próximo, e eu vou dizer uma coisa também que às vezes surpreende as pessoas que não são do meio. Ele é muito próximo, mas ele é também inconsciente. O artista deve produzir sem pensar muito. Eu sei que vou fazer, eu sei o que vou fazer, mas eu não penso. Se eu pensar, pode me tolher a criatividade. Eu faço. Depois de fazer, se eu gosto, eu assino. E, para mim, termina aí. A interpretação da obra é de outra pessoa, não é do autor. Então, eu estou muito contactado e muito conectado à impressão, às letras, sem dúvida alguma, ao grafismo de tudo, dos alfabetos e tal, mas faço isso de uma maneira inconsciente, entre aspas. É claro que é consciente, eu sei o que eu quero na minha cabeça, mas eu faço sem pensar, eu sei que cor eu vou usar, eu sei aonde eu vou pôr as letras, eu sei se eu vou usar serigrafia, se eu vou usar pintura, se eu vou usar fotografia, se eu vou usar uma impressão digital. E eu faço. Assim é ser artista. Alex, deixa eu te falar, em uma das tuas instalações mais conhecidas, a da Estação Sumaré, do metrô de São Paulo, você utilizou painéis de vidro com fotos de pessoas comuns aliadas a poesias. Recentemente, você repetiu a dose e criou painéis com pessoas olhando para dentro da Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Foram duas técnicas diferentes de impressão, certo? Sim. Fala um pouquinho para quem está nos ouvindo quais foram essas técnicas e como é que você sentiu usando uma e outra. Eu vou falar então um pouquinho antes da técnica, vou falar do conceito. Minha ideia é, como artista, como brasileiro, fazer de hoje, que começou na Estação Sumaré do metrô em 1998, foi para a biblioteca em 2016 e continua. Eu quero retratar a população anônima do Brasil em vidro, para simbolizar, primeiro, uma época, segundo, a minha geração, e terceiro, a fragilidade da vida. A beleza e a fragilidade da vida é uma coisa intrínseca.
E nesse ponto, o vidro, apesar de serem vidros super resistentes, quase à prova de bala, mesmo assim são vidros. Então, traz e transmite a ideia dessa fragilidade que é a vida, que é o que nós temos que ter, que é o respeito ao outro, o respeito à diversidade, o amor ao outro, o deciframento da poesia que há no outro. Em termos técnicos, sempre que eu faço essas obras públicas, que demoram muitos anos, para vocês terem ideia, a Estação Sumaré demorou 10 anos para eu fazer, a Mário de Andrade demorou 3. E eu estou agora fazendo a terceira obra pública, eu não vou falar onde que é, para as pessoas gostarem da surpresa quando tiver, mas eu estou fazendo há 3 anos e vim ao Brasil essa vez, inclusive para dar um arremate mais uma vez, porque é dificílimo fazer uma obra pública, requer questões políticas, requer muito dinheiro, que eu não recebo nada, mas que alguém tem que pagar, porque nem se eu vender meu apartamento, eu não consigo pagar para fazer uma estação Sumaré do metrô. Não adianta. E o que eu estou fazendo esse terceiro, só para dar mais um charme no mistério, é maior do que a estação Sumaré do metrô. Nossa! Queira Deus que funcione, queira Deus que eu inaugure. Mas você pode dizer pra gente aonde vai ser, qual vai ser a cidade? Nem isso? Mas nem pensar. O que eu queria tocar num ponto, a gente que fala de impressão, que você na Sumaré usou uma técnica de impressão. Exatamente. E na biblioteca outra. Quais foram? E em 1998, a Sumaré, eu fiz com serigrafias gigantes que tinha ainda a possibilidade de fazer na vidraria Santa Marina, na Via Dutra. Isso eu consegui também pelo apoio que eu tive da imprensa oficial de São Paulo, que me fez os fotolitos. Os fotolitos gigantes custavam mais que meu apartamento, só os fotolitos. Caramba! Né? Que era uma época que o fotolito era cobrado por centímetro quadrado. E imagina fazer a estação Sumaré. Isso é possível com vontade política, porque se não for uma vontade política, não é feito. E eu tive muita sorte e muita honra de fazer. Apesar de demorar 10 anos, e 10 anos eu briguei. Você não acredita como não é fácil. Quantas pessoas querem te tirar do caminho, querem te fazer que você não faça, mas eu falei, eu vou fazer. Vários anos depois da Mário de Andrade, já são outras técnicas de impressão. São técnicas de impressão por inkjet, direto no vidro. Impressão digital. Com tintas cerâmicas que vão ao forno. Isso. Também a Santa Marina ia ao forno, mas era com serigrafia. Então agora é uma outra possibilidade de fazer. É muito mais preciso, né, se eu quiser. Mas eu também, como artista, não quero fazer preciso. Então, eu tiro do foco, tiro das marcas de impressão, tudo isso. Aí está a arte, é claro. Entendi. Você quer acrescentar o aleatório no trabalho? Eu quero... Mas isso que eu vou falar, cara Tânia, é um aleatório muito número. É um aleatório que o artista tem na sua cabeça. É muito bem pensado. É uma coisa estranha de dizer. O que eu quero dizer também sobre as técnicas de impressão é o seguinte, que, de acordo com o que eu falei, eu quero, daqui até o final da minha vida, tentar fazer várias obras públicas retratando a população anônima brasileira em vidro. E, no decorrer dessas épocas, o que vai ocorrer? Sem dúvida alguma, as técnicas de impressão vão mudar. Eu quero incorporar sempre as técnicas de impressão na minha obra, porque o artista deve, no meu modesto ponto de vista, ser um espelho da sua época. E um espelho, neste caso, também da técnica. Tanto que eu, há tantos anos atrás, fiz xerox, quando o xerox jamais era pensado como arte, a heliografia e a própria fotografia. E na fotografia eu fiz usando fotografia sobre vidro, sobre plástico, é a pesquisa do material, a pesquisa das técnicas. Outra coisa, a estética sobre essa continuidade das impressões sobre vidro. Eu sempre fotografo pessoas jovens,
tipo entre 20 e 30 anos. Por quê? Porque eu quero retratar um Brasil que cresça, que tenha a juventude e o ímpeto da mudança para melhor. Junto delas, e de acordo também com uma tradição quase milenar da história da arte, eu me retrato. E eu envelhecendo. Na medida em que, então, fica estampada a velhice, no caso do autor, que é a continuação do tempo e a finitude da vida, porém espelhado em todas as pessoas anônimas jovens, que é o futuro e a esperança, palavras infelizmente muito desgastadas atualmente, mas eu vou repetir com a boca cheia, o futuro e a esperança do Brasil. Alex, me fala, quando que você está voltando? Agora você volta para a Alemanha e já tem uma volta para o Brasil programada? Como é que você está com a tua programação aí para o final do ano? Eu viajo muito, 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 mas as pessoas não têm ideia como. É que eu acho até uma questão karmática. Talvez pelo fato de meu pai ter sido piloto e minha mãe ter sido aeromoça, eu viajo, mas demais assim. Comandante Fleming. Conheci Comandante Fleming. Sem dúvida alguma. Para vocês imaginarem, quando eu vim agora para a minha exposição agora na Galeria 132 Arte, eu atravessei o Atlântico pela vez 220. Nossa, meu Deus do céu! Do centésima, vigésima vez! Meu Deus! O que é isso? É muito, muito, gente, muito. Vou te falar, que inveja branca, posso ter? Alex, que delícia, que delícia. Mas então você volta para o Brasil ainda esse ano? Esse ano, provavelmente não. Volto à Alemanha daqui a 10 dias e volto ao Brasil para o aniversário de São Paulo, quando inaugura a exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo, a exposição que está agora no Rio, que chama-se Brasilidade e Pós-Modernismo, comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna, onde eu estou apresentando 2 vidros com impressão digital da série da Biblioteca de São Paulo. Delícia, Alex, muitíssimo obrigada por você participar do Ondas Impressas, uma honra enorme. Uma honra totalmente minha, muitíssimo obrigado por tudo e eu que agradeço. Vamos fazer o máximo para elevarmos a educação e a cultura do Brasil. Depende de nós. A nós é que cabe melhorar o país, não vamos esperar o governo, não, eu, você, ele, nosso vizinho, nós temos que melhorar o país. E podem contar comigo para isso. Isso aí, Alex. Grande abraço. Que demais, o universo da impressão é mesmo muito amplo, né, Hamilton? E justamente sobre isso que conversamos com o Clício Barroso. Ele fala da impressão fine art. E como vocês vão ouvir, o Clício está muito otimista com relação ao crescimento desse mercado. Pelo jeito, tem ótimas oportunidades para quem se dedica à excelência na impressão. Porque, pessoal, impressão fine art é isso, excelência na reprodução de imagens, sejam fotografias, reproduções de obras de arte ou a materialização da arte digital. E a demanda vem de galerias de arte, de museus, de designers de interiores e dos próprios artistas e fotógrafos. O Clício contou pra gente, inclusive, que ele é fã do Alex Fleming e já imprimiu trabalhos dele. O Clício expõe regularmente, dá cursos e palestras e já publicou nada mais, nada menos que 8 livros sobre manipulação de imagem. Clício, uma alegria ter você aqui no Ondas Impressas. A alegria é toda minha. Uma honra falar com vocês, Hamilton, Tânia e com todos os seus ouvintes. Obrigado, Clício. É um prazer tê-lo aqui conosco. Clício, você começou na sua vida profissional como fotógrafo, trabalhou na Abril, montou seu estúdio em São Paulo, começou a trabalhar, né, com moda, com publicidade. E aí, em algum momento, a impressão entrou na tua vida. Que momento foi esse? Como é que se deu essa transição de fotógrafo para fotógrafo impressor? Então, a história comigo sempre é assim, as coisas demoram muitos anos acontecendo simultaneamente, e o que aconteceu foi que eu sempre tive, nos meus estúdios, laboratório químico. Sempre gostei muito da parte de revelação e de ampliação das fotos.
Então, assim, essa convivência com o laboratório, desde os tempos da Abril, na verdade, sempre me acompanhou junto com a fotografia. Quando surgiu a tecnologia digital de impressão, eu fiquei muito entusiasmado por causa da questão tecnológica. Eu gosto muito da tecnologia por trás dessa questão digital. E já retocava profissionalmente para as agências de propaganda. Então foi muito fácil adaptar a minha linguagem de laboratório químico e ampliações químicas para o digital. Né? Eu substituí o filme pelo Photoshop, né? O retoque já era digital e assim foi. Mas em algum momento você começou a prestar serviços para outros, imprimir para outros fotógrafos e reproduzir obras de arte e tudo mais. Como é que você montou essa estrutura mesmo para prestar esse serviço? Na verdade, foi uma questão conjuntural. Eu tinha acabado de escrever um dos livros sobre o Lightroom. Uma das fábricas de papel, a Canson, me convidou para um tour pelas fábricas na França e na Alemanha. E durante esse tour na Europa, visitando as fábricas, eu cheguei à conclusão de que realmente existia um desejo da indústria em investir nessa área de fine art, que sempre me atraiu muito, e que faltavam fornecedores desse serviço, porque é um serviço altamente especializado no final. Mesmo quem já imprime em outras áreas, encontra algumas dificuldades na área do fine arts especificamente, principalmente com os artistas e com as galerias. E aí o que acontece? Eu voltei dessa viagem com a Canson já pretendendo abrir um pequeno ateliê. E foi o que eu fiz. Que ano foi isso, Clício? 2010. 2010, durante a Fotoquina, lá na Alemanha. Uhum. Então a gente voltou da Fotoquina e desse tour pelas fábricas. No comecinho, fevereiro de 2011, eu já tinha achado a casa que eu queria em Pinheiros e abri um pequeno ateliê, que você vai ficar surpresa tanto quanto eu, porque eu abri e no dia seguinte eu não tinha móvel ainda dentro do ateliê e entrou a minha primeira exposição para fazer. A impressora estava na sala, eu tive que conectar tudo. Meu Deus. E eu e o Renê, que era o meu sócio impressor, imprimimos a exposição em pé na sala dessa casa em 2011. Mas já foi um bom sinal, hein? Foi um ótimo sinal. Nossa, dali para frente foi só alegria, né? Foi muito bom. E falando desse universo de fine art, numa conversa que a gente teve lá em 2014, para uma matéria que eu estava fazendo sobre impressão fine art para a revista Tecnologia Gráfica, você ressaltou a questão estética no trabalho artístico, né? Aí você me falou, eu coloquei isso na matéria, essas aspas na matéria, lixo bem impresso continuará sendo lixo. Quer dizer, você estava falando que a tecnologia por si só não transforma uma imagem medíocre numa obra de arte. Agora, olhando apenas para os aspectos técnicos, existem alguns parâmetros a serem seguidos na impressão fine art, né? Sobretudo para garantir a vida útil do impresso, não é assim? Quais são esses aspectos principais que a gente tem que levar em conta quando a gente está falando de impressão fine art? Bom, o primeiro aspecto é o do insumo que vai ser usado. Então, o papel tem importância fundamental, os papéis de algodão ou de coso. Uhum. O coating, né? O coucher, a cobertura desse papel que vai receber a tinta e encapsular a tinta tem que ser um coating de qualidade. As tintas de pigmento mineral, porque se elas forem solvente ou se elas forem outro tipo de tintas, a durabilidade é muito pequena quando comparada com a tinta de pigmento mineral, que basicamente é pó diluído em água, né? A montagem, ou seja, moldura, toda a parte de selagem dessa moldura, o tipo de vidro usado, o tipo de madeira de pH neutro, tudo isso vai influir na longevidade, na preservação e na durabilidade desse impresso. Então, por exemplo, uma coisa que muita gente não leva em consideração é que, depois de impresso, mesmo se tomando todos esses cuidados, se não houver uma montagem adequada, os agentes externos podem realmente diminuir sobremaneira a longevidade da imagem. Quando eu falo em agentes externos, é assim, UV, a luz ultravioleta degrada a imagem com muita rapidez. Se você tiver uma imagem bem impressa, com todos esses cuidados e deixar no sol, ela vai desbotar em menos de um ano. A umidade que produz fungos, e os fungos comem o papel,
a poluição, que é um problema nas grandes cidades, os solventes, que podem ser solventes, inclusive, de material de limpeza. A gente tem muitos relatos de fotos que desbotam em ambientes que são limpos periodicamente com solventes fortes. Gente, é um exagero, então. A pessoa quer deixar tão preservar tanto que acaba agredindo a obra, é isso? Exatamente. Então, assim, há que se ter um cuidado bastante grande. E nesse ponto é que a montagem é importante, porque uma vez que o papel está selado dentro de uma moldura e de um vidro que tem a proteção UV, você elimina esses agentes externos e aí dobra, triplica a longevidade da obra de arte. Agora, você não citou que o suporte, os papéis, eles são fundamentais na reprodução. Que características fundamentais eles têm que ter para ter efetivamente uma reprodução de arte, além da durabilidade? Clício, eu vou só emendar mais uma perguntinha na do Hamilton. Quanto tempo, né? A gente está falando de longevidade de um material impresso, mas ela tem que ser garantida por quanto tempo? Bom, vamos lá, que esse assunto é um assunto nebuloso. Garantida, a palavra garantida é uma palavra que é evitada ao máximo por todo mundo que está no mercado. Por quê? Porque existe um certificador, o William Research, nos Estados Unidos, que testa a longevidade desses materiais, do papel e da tinta depois de impressos. Esse resultado dessa testagem nos dá parâmetro. Por exemplo, um papel de algodão de uma das fábricas líderes, com tinta pigmentada de uma das fábricas líderes, preservado adequadamente, é para durar entre 100 e 150 anos. Ok, então esse é o parâmetro que o mercado segue. Porém, há relatos de obras que não duram nem 2. Caramba! E aí a gente começa... porque a gente entra nesse território. Deixou no sol. Deixou num corredor em que a limpeza é feita diariamente com solventes. E aí vem a cobrança, né? Puxa, vocês falam que dura 100 anos e durou 2. A facilidade hoje do mercado é saber que, como as impressões são digitais, elas são reprodutíveis. Sendo reprodutíveis, eu posso refazer aquele material caso seja necessário ou alguma coisa muito estranha tenha acontecido. Mas, normalmente, um papel desses, com a tinta correta, é para durar entre 60 e 150 anos. Entendi. E falando das características que o Hamilton tinha questionado, das características do papel. Então, as características do papel, primeiro a matéria-prima, a massa do papel. O papel é feito de que tipo de fibras, né? E aí a gente tem algumas fibras que são consideradas fibras nobres. Primeiro, por causa da brancura natural delas. Segundo, pelo comprimento de cada uma dessas fibras, que faz com que elas se entrelacem naturalmente, sem a necessidade de cola na hora de fazer o papel. Então a gente tem como exemplo básico o algodão, por exemplo, ou o kozo, que é uma fibra de uma amoreira japonesa, muito longa e muito branquinha também. São as duas fibras mais bem avaliadas no mercado. Por quê? Porque elas se entrelaçam naturalmente e formam a massa do papel precisando só de água, de mais nada. É fibra, água e secagem. E o papel está pronto. Então, nesse caso, a gente não tem necessidade de branqueadores, nem branqueador físico, nem cal ou qualquer outro agente, nem branqueador químico. No caso do kozo especificamente, que é o japonês, o branqueamento das fibras é feita durante 2 semanas, é uma janela muito curta durante o ano, 2 semanas que começa o degelo no Japão, depois do inverno, e que eles deixam as fibras na neve, antes de fazer o papel. Ai, não acredito. É verdade. Como assim? Expostas à neve? Na neve? Com contato direto? Nossa! Exatamente. Quando não estão na neve, estão num riacho, próximo à fábrica, todas mergulhadas no riacho, e a própria água corrente de degelo branqueia naturalmente essas fibras. Gente. Com carpas passeando para tomar conta. Olha, Milton, você está levando na brincadeira, mas eu fui lá ver. Conhecendo o Japão, eu não estou levando na brincadeira, não.
Foi o meu pensamento. Eu falei, não, esse marketing é poético demais para ser verdade. E eu fui lá 2 vezes, na fábrica da Awagami. E os caras fazem isso até hoje. É inacreditável. Mas fazem mesmo. É muito legal. É impressionante. Clício, o coso é o nome do papel, é o nome da fibra? Das duas coisas. Das duas do coisas. papel e da fibra. É, tá. a fibra chama coso. E aí os papéis de coso podem chamar-se coso e podem chamar outras coisas. Miramata, tem outros. Um ryu. Mas a base é o coso, é a fibra do coso. O mais conhecido dos papéis japoneses é feito de coso e se chama coso. Agora, falando em impressão, a gente vem tendo toda uma evolução da tecnologia de impressão digital, especialmente com crescimento e desenvolvimento da inkjet. Seguramente, hoje, pode-se imprimir muito melhor e mais rapidamente do que antes. Agora, que atributos da impressão digital são os mais relevantes para a reprodução de obras de arte? Bom, a primeira preocupação é a fidelidade de cores e o tamanho do gamut, o alcance que tem dos meios tons entre uma cor e outra. Então, quando a gente fala em gamut, a gente está falando que um CMYK, por exemplo, ou uma exografia, eles não chegam a cobrir todos os espectros de um degradê de uma cor para outra. Verdade. Quando você tem uma impressora inkjet que tem de 10 a 12 tons de cores diferentes, você consegue ampliar esse gamut de sobremaneira, e esse gamut ampliado te facilita na fidelidade de cores, nos degradês e na profundidade dos pretos. A maioria dessas impressoras tem 3 ou 4 tons de cinza, do preto ao cinza claro, que te facilitam nas áreas de sombra a trazer os detalhes, o que é muito importante nas fotografias branco e preto, por exemplo, e que é muito difícil conseguir com outra tecnologia. Mesmo a química, mesmo a impressão química sofre nas áreas de baixa luz. E com a tecnologia inkjet a gente consegue ter a fidelidade de cores e essa profundidade de pretos que é muito desejada no mercado de arte. E, por consequência, a sua preparação do arquivo, a sua pré-impressão e a gestão de cores é fundamental para isso, né? O gerenciamento de cores é o parâmetro básico para que tudo isso funcione. Hoje, nesse momento, a gente está usando o gerenciamento de cores baseado em perfis ICC. Como o ICC é muito sério, né, um consórcio bastante rigoroso nas suas decisões e os perfis duram muito tempo depois de bem feitos e aprovados pelo ICC, acaba sendo um parâmetro bem interessante. A gente usa o perfil do papel, o perfil de trabalho, o perfil do arquivo e as conversões de um perfil para outro garantem que as cores permaneçam visualmente iguais. Então, a resposta é sim. O gerenciamento de cores é básico para tudo isso dar certo. Mas eu acho que a cada ano que passa ele está mais transparente, ele está mais fácil de ser usado. Antes era um segredo, era uma alquimia, né? Assim, apenas alguns iniciados lá no fundo da caverna que conseguiam transformar de um perfil para o outro. Hoje todo mundo faz isso porque ficou muito mais fácil. Mas é necessário. Sem um perfil ICC, você perde completamente o controle das cores e você está vendo na tela uma coisa e o que está sendo impresso é outra completamente diferente. Agora, tudo isso para atender às necessidades de um mercado, atender às necessidades dos seus clientes, dos clientes dos seus clientes. Então, o que você pode me dizer sobre o mercado de fine art no Brasil? Eu lembro que quando a gente conversou para a revista Tecnologia Gráfica, você dividia esse mercado em 2 blocos, o mercado de arte e o mercado de decoração. De lá para cá, como é que eles caminharam? Como é que estão esses 2 mercados? Bom, de lá para cá eles continuam existindo. Há uma confluência bastante, uma zona neutra aí, uma zona cinza de confluência em que se misturam essas 2 áreas, né? A do mercado de arte tradicional, das galerias, dos museus, das grandes exposições, e o mercado de decoração, que é combinar a foto com o sofá. Hoje você tem uma série de artistas que trabalham muito bem nas 2 áreas e conseguem colocar algumas imagens que seriam inicialmente para outra área
e transformá-las com uma aura de objeto de arte. Precisa ter talento para fazer isso, né? Existe um certo preconceito do mercado de arte para quem vem da publicidade, por exemplo, menos do jornalismo, mas mais da publicidade. Mas tem gente que fura essa bolha, né? O Gal Ópido é um, o Bob Wolfenson é outro. Tem gente que circula bem na área da fotografia comercial e fotografia de decoração e também circula bem o Cássio Vasconcelos, né? No mercado de arte. Porém, o que eu vejo o que aconteceu nesses últimos anos é que uma série de imagens do mercado específico de jornalismo, de fotojornalismo, com a morte dos jornalistas, com o desaparecimento desses, ou com a idade deles, essas fotografias que têm importância, relevância histórica e documental, passam a ter relevância no mercado de arte, na hora que elas são comercializadas pelas galerias. Você tem uma série de fotojornalistas hoje, de Walter Firmo, Evandro Ribeiro, que vendem muito bem no mercado de arte. Vendem muito bem, porque tem galerias representando o trabalho deles. O outro ponto são os personagens. Por exemplo, o Pelé foi fotografado extensivamente durante toda a carreira de jogador de futebol, de sucesso que ele teve. Hoje, uma foto do Pelé assinada pelo Pelé, não é nem pelo artista, não é nem pelo fotógrafo, assinada pelo personagem Pelé, tem um valor de mercado nas galerias de arte altíssimo. Então é engraçado, porque não é uma obra de arte, não deveria ser, mas ela é tratada como tal. Só para encerrar, a palavra-chave aqui é mercado. Mercado, porque quando a gente fala em mercado, a arte, quando está no circuito das galerias, ela é comercializada como um produto. Então ela precisa vender para essa galeria continuar existindo e continuar representando os artistas, e aí que existe essa sobreposição para que o mercado continue girando. E hoje você tem feito mais, você tem reproduzido mais fotografia, você tem impresso mais imagens, fotografias, ou você tem feito também, você tem caminhado aí pela reprodução de obras de arte? Olha, 50-50. Cresceu muito o mercado de obras de arte. Ele tem um nome horrível que é usado no mundo inteiro, giclée, né? É um nome muito feio, na verdade, em francês, que por acaso os ingleses adotaram logo no início para reprodução de obra de arte de maneira digital. Eu tenho feito e tem crescido esse mercado de uma maneira também exponencial, é muito grande o crescimento. Então hoje eu posso dizer que seguramente 50% do que eu imprimo aqui ou é obra de arte digital já criada no computador, e aí não tem reprodução, não tem scanner, não tem nada disso. Ela foi criada para ser impressa a partir de um arquivo digital. Ou de reprodução, escaneada ou fotografada de obras de arte originais. E aí o mercado tem tratado essas reproduções como as antigas gravuras. Fazem-se tiragens, numeram-se. Tem tiragem de 15, tiragem de 5, tiragem de 20, e vai numerando. E tem um original que é vendido por um outro preço, se for vendido. É um mercado que tem crescido, principalmente esse dos artistas digitais, que já começaram a fazer as próprias obras já no computador, né? Não tem mais o físico. Esses têm impresso bastante e têm vendido bastante, porque eu vejo o giro, né? Às vezes eu imprimo uma mesma ilustração ou uma mesma imagem digital N vezes, é porque o cara está vendendo. Clício, o teu ateliê ele foi o primeiro a ser credenciado pela Canson como impressor certificado no mundo. Hoje há muita gente fazendo o que você faz, quer dizer, muito estúdio, muito ateliê, muita gráfica, fazendo impressão fine art no Brasil? Tem porque todo o processo se facilitou, né? A própria indústria facilitou os procedimentos, né? As impressoras estão muito mais inteligentes, tem muito mais inteligência artificial ligada ao processo inteiro, o gerenciamento de cores é mais fácil, mais tranquilo. Então, com isso, muita gente partiu, enxergou o mercado aí, que na verdade era carente de impressores de qualidade nessa área de obras de arte, e tem muita gente imprimindo sim, inclusive gráficas grandes que acabam criando um departamento de fine art com as impressoras corretas e tudo isso, e imprimindo para as galerias. Então a resposta é sim. Porém, nem todos são certificados da Canson ou da Hahnemühle, porque essas empresas certificam
o estúdio, o ateliê. E aí o ateliê está apto a emitir um certificado de que o processo, o procedimento, cumpriu todas as etapas do fine art. A tinta é de pigmento mineral, o papel é 100% algodão, etc, etc. Então, os ateliês certificados, a gente deve ter aí, sei lá, uns 40 hoje no Brasil, talvez 50, né? Que é bastante, é um número expressivo. Eu achei que o número fosse menor. Bom, acho que é isso, né, Clício? Que delícia, muito bom falar sobre legal. Fotografia, fine art, impressão, misturar tudo isso, é uma delícia. Super obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina, é um prazer enorme falar sobre o que eu gosto, né? Não é bater papo, tá tudo muito bem. Prazer tê-lo aqui, Clício. Todo meu, Hamilton, prazer conversar com você. Grande beijo para você, obrigada. Impressão final. Começando pelas recomendações, eu vou indicar um perfil no Instagram, o perfil da Marina Lombardo, é o Marina Lombardo Design. Ela é designer gráfica, ilustradora e trabalha com papel, inclusive numa das áreas que ela mais atua, que é a produção de vitrines, o vitrinismo. Ela fala muito de composição de cor lá no Instagram, é bem legal, confere lá. E por falar em papel, a Cláudia Ferreira, do Portal do Papel, está lançando o seu curso online pela plataforma Ipsis Cursos. A Claudinha, que já esteve aqui conosco no episódio 6, em maio deste ano, conta tudo e mais um pouco no curso Papéis para a Produção Editorial. Serão 4 terças-feiras, começando no dia 5 de outubro, falando sobre a escolha certa dos papéis, tanto para trabalhos gráficos quanto não editoriais. Ficou interessado? Vai lá no ipsiscursos.com.br. O Tampinha Legal ultrapassou as 710 toneladas, recolhendo mais de 395 milhões de tampas plásticas em 5 anos. Acha tampinha. O Tampinha Legal é aquele programa socioambiental de reciclagem de tampinhas plásticas. As 395 milhões de tampinhas foram revertidas em mais de R$1.400.000, destinados integralmente às 340 entidades assistenciais participantes em todo o Brasil. O Tampinha Legal é uma iniciativa do Instituto Sustenta Plast com o apoio do movimento Plástico Transforma. Dá uma olhada no site tampinhalegal.com.br. Eu estou recolhendo desde o ano passado, pessoal, vamos lá. Legal isso. No episódio passado, a gente falou de 2 concursos para produtos gráficos e tem mais. No dia 1º de outubro, começam as inscrições para a 18ª edição do Prêmio Paranaense de Excelência Gráfica, promovido pela Abigraf Paraná e pelo CIGEP, que é o Sindicato da Indústria Gráfica lá do Paraná, com coordenação da BTG. O concurso receberá peças produzidas entre maio de 2019 e maio de 2021. As inscrições vão até 8 de novembro, com entrega dos troféus programada para 18 de fevereiro. Os 5 primeiros colocados em cada categoria concorrerão gratuitamente ao 30º Prêmio Fernando Pini. O regulamento está no site sigep.org.br. E de 28 a 30 de setembro desse mês teremos o Colômbia Gráfica, tradicional congresso gráfico naquele país, com mais de 20 exposições e apresentações, onde falarei sobre o tema Gráfica, uma indústria em xeque, as saídas, na abertura do 2º dia do evento. Inscrições no site andigraf.com.co. É isso aí, gente boa. Muito obrigada por ouvirem até o final. Aproveita para compartilhar esse episódio. Dia 29 tem mais. Beijão, beijo, Hamilton. É isso aí, Tânia. Um beijão, um abração a todos. Até o próximo